Olá a todos, vamos continuar com a correção da prova de exame e preparando o pessoal para o exame de recurso. E vamos neste vídeo analisar a pergunta 2, que tem como tema a análise de variabilidade. Vamos ao enunciado. Aqui está. Trata-se da análise do potássio sérico em duas amostras de recém-nascidos, duas localidades. Uma localidade na zona rural, uma localidade numa zona urbana. Ora, o potássio sérico é uma variável que tem categorias pré-definidas. Nos recém-nascidos tem esses valores e nos adultos tem estes. Já estão aqui todos os dados. O que devemos fazer é a análise de variabilidade e depois interpretar o valor P. É isso que nos pedem. Análise de variabilidade e valor P. Depois da análise de variância, interpretar o valor P. Ora, para a análise de variabilidade, existe um guião que é conhecido e é este guião que deve ser usado para efetuar ou realizar a análise de variabilidade sem problemas. São 3 pontos principais no guião. Vamos fazer uma introdução genérica sobre o assunto, ler os resultados, dizer se a média é boa ou má, e depois fazer a análise do coeficiente de variação, que é a variação relativa, e interpretar o intervalo de variação, que é a variação absoluta. Ok, voltemos ao enunciado. Potássio sérico em duas localidades, em amostras de crianças recém-nascidas, portanto, em duas localidades. Qual é o objetivo? O objetivo é comparar a variação do potássio sérico nos recém-nascidos nas duas localidades. Se falarmos em variável e fator, estamos a ver que a localidade é o fator, a variável é o potássio sérico. É um fator, digamos assim, fator de blocagem, mas que indiretamente pode ter alguma influência sobre a variável. Quais são os resultados? Na zona rural foi encontrada uma média de 4,7, enquanto que na zona urbana foi encontrada uma média de 3,5. Comparando estes valores com os valores padronizados, conclui-se que os recém-nascidos da zona rural têm, em média, valores normais, enquanto que os recém-nascidos da zona urbana têm valores baixos, portanto estão em hipocalemia, enquanto que os recém-nascidos da zona rural estão em normocalemia. Depois da comparação dos valores da média, a leitura interpretativa dos valores da média, devemos olhar para a variabilidade. Ora, fruto do desvio padrão em cada uma das amostras, temos intervalos de variação e coeficientes de variação. Se olharmos para a zona rural, vemos que o coeficiente de variação é de 48% e que indica uma variação relativamente grande. E fruto dessa variação relativamente grande, os valores absolutos do potássio sérico vão desde 2,4 a 7,0 para 68% dos casos. O que isso quer dizer? Segundo a teoria da distribuição normal de Gauss, 68% dos recém-nascidos na zona rural vão ter potássio sérico que vai de 2,4 a 7,0. Ora, isso indica que algumas crianças estão em hipocalemia e outras crianças vão estar em hipercalemia, fruto da variabilidade que é relativamente grande. Na zona urbana, a variabilidade é também relativamente grande, no geral, mas é algo menor que na zona rural e, por isso, na zona urbana, em termos de variação absoluta, as crianças vão estar ou em hipocalemia ou em normocalemia. Portanto, na zona urbana,
não vamos encontrar nos 68% dos recém-nascidos crianças com hipercalemia. Portanto, esta é a análise da variação nas duas amostras. Portanto, variação 48% e 43% são variações relativamente grandes, mas fruto disto, na zona rural as crianças vão estar em hipo ou em hipercalemia, enquanto que na zona urbana é pouco provável que encontremos hipercalemia, mas a hipocalemia está registrada. Ora, se o objetivo é comparar as duas amostras, então o teste adequado é a ANOVA, análise de variância. E esse teste foi feito e obteve-se um resultado de P igual a 0,0423. Vamos então responder a esta linha para terminar a correção da pergunta número 2. Como é que se interpreta o valor P de uma análise de variância? Ora, o valor P é a probabilidade de erro. Numa análise de variância, rejeita-se a hipótese nula se o valor P for inferior a 5%. Nós estamos aqui a verificar a diferença entre as duas amostras quanto ao valor do potássio sérico. O nosso valor de P é inferior a 5%, porque é 0,04%. Portanto, nós temos razões bastantes para concluir que a diferença entre as duas médias é estatisticamente significante. Portanto, há evidências suficientes para podermos afirmar que a diferença entre as duas zonas quanto ao potássio sérico é estatisticamente significante. Quer dizer que, tendencialmente, os recém-nascidos da zona urbana vão ter potássio sérico em menor concentração do que os recém-nascidos na zona rural. Então, são essas conclusões que se podem tirar da interpretação do valor P. Com isto, terminamos a abordagem da segunda pergunta, que se centrou na análise de variabilidade.